E o São Paulo deu vexame. O São Paulo sofre sua segunda derrota em casa e diante, mais uma vez, de mais de 50 mil pessoas. Então, vamos aqui ao nosso pós-jogo. São Paulo 0, São Bernardo 1, a partir de agora no canal. Salve, salve, rapaziada! Então sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Jonathan. Aqui e nesse vídeo aí vamos falar um pouquinho, né, dessa derrota inesperada do São Paulo. São Paulo 0, São Bernardo 1 em pleno Morumbi, com mais de 52 mil pessoas. O São Paulo é derrotado e corre o risco aí, né, de perder até mesmo a terceira posição na classificação geral do Paulistão. O São Bernardo, com a vitória, é o primeiro colocado, porque o Palmeiras ainda joga nesse domingo, né? E o São Paulo aí perdeu a grande chance de se consolidar como aí a segunda melhor campanha do Paulistão. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like de vocês, é muito importante. Estamos aí, como vocês estão vendo aqui na tela, estamos indo rumo aos 4.000 inscritos, faltam pouco e eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Eu tinha planejado uma live pós-jogo, mas confesso, não tive condição. Confesso para vocês, não tive condição e assim preferi relaxar, esfriar a cabeça e fazer apenas esse vídeo aqui de pós-jogo para expressar aí minha opinião sobre essa derrota do São Paulo em casa para o São Bernardo, né? Poxa, mais uma vez, o torcedor do São Paulo, ele não merece esse sofrimento. O torcedor do São Paulo, mais uma vez, lotou o Morumbi. Havia essa grande expectativa, né, de o São Paulo conseguir aí uma vitória boa diante do seu torcedor. E o São Paulo, mais uma vez, aí decepcionou, né? O São Paulo que já havia perdido em casa para o Corinthians, né? Com mais de 50 mil torcedores. E aí nesse sabadão, mais uma vez, o tricolor decepcionou o seu torcedor, que foi embora chateado do Morumbi. Foi embora chateado e, inclusive, após o jogo, houve vaias, né? Houve vaias. O Rogério Ceni até chamou os jogadores para irem ao meio-campo para aplaudir o torcedor, mas houve vaia geral e resumindo, né? O São Paulo não mereceu, jogou muito mal demais, né? Muito mal mesmo. E assim, o grande craque, né? O grande craque do jogo acabou sendo aí mesmo o próprio torcedor, né? O torcedor do São Paulo foi o craque do jogo, né? Porque não teve outra explicação. Não teve outra explicação, né? O Morumbi lotado mais uma vez e o São Paulo perde em casa, não podia. Era jogo, como eu falei na live de ontem, né? E falei também no esquenta que eu fiz ontem. Era jogo para 6 pontos, porque era um jogo decisivo, onde justamente os dois clubes disputavam o mesmo objetivo, que era se consolidarem como o segundo colocado aí na classificação geral, já que até então o Palmeiras era o primeiro, né? E aí o São Paulo acabou perdendo o seu jogo. O Rogério Ceni, né, escalou esse time aí, mandou esse time a campo, que vou colocar aqui na tela para vocês rapidamente, mas o Rogério mandou esse time aí a campo, ó, apareceu para vocês aí agora. O Rafael no gol, Natan na direita, dupla de zaga, Beraldo e Alan Franco. Pela esquerda, o Caio Paulista. Meio campo, Jegson Mendes, Rodrigo Nestor, Luciano
e Wellington Rato. No ataque, Galopo e Caleri, né? Esse foi o time do São Paulo. Nesse jogo foi um daqueles jogos atípicos em que ninguém conseguiu jogar bem. Ninguém, assim, o time do São Paulo estava totalmente perdido em campo. Ainda mais que o enredo do jogo não contribuiu, porque o São Paulo tomou um gol aos 3 minutos de jogo, o que complicou tudo, porque a gente até previa que o jogo entre São Paulo e São Bernardo, pela qualidade dos dois times, seria um jogo mais de trocação, um jogo aberto, onde o São Bernardo não viria apenas para se defender, o São Bernardo viria também para propor o jogo, para jogar, né, no mano com o São Paulo, e acabou que, devido a eles terem conseguido o gol tão cedo, e tiveram até inclusive chances de ampliar o placar, né, eles optaram por se defender, né, e deixou o São Paulo com a posse de bola. E eu volto a frisar, eu volto a falar, o São Paulo tem sido um time que tem encontrado extrema dificuldade em furar bloqueios bem postados, marcações bem postadas, bem compactas. O São Paulo tem mostrado isso não só nesse jogo contra o São Bernardo, mas foi assim contra o São Bento, né? O São Paulo vinha sofrendo contra o São Bento, um time bem postado na marcação, né? Um esquema de marcação muito forte, e o São Paulo encontra dificuldade e o time ele não consegue fazer a leitura do jogo, ele não se ajuda, ele afunila demais o jogo, ele não abre, não dá amplitude ao jogo para você tentar abrir essa defesa, abrir a marcação, encontrar espaços para você fazer enfiada de bola, fazer infiltração. Então o São Paulo encontra essa dificuldade. O time ele tem uma posse de bola fantasiosa. Por quê? Porque é aquela posse de bola sem objetividade nenhuma. Porque é só toques entre os volantes e os zagueiros. Um toque de bola sem objetividade, que não dá fruto nenhum. E o São Paulo tem tido esse defeito. E como eu falei, inclusive no bate-papo tricolor dessa sexta, que foi um sucesso, inclusive, muito obrigado a todos vocês. Inclusive, já convido vocês a colocarem nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo. Por exemplo, para vocês, qual foi o principal fator para essa derrota do São Paulo em casa? Já coloca aí nos comentários de quem é a culpa de tudo isso aí, né? Porque o São Paulo tem sido um time lento. O São Paulo tem a bola, mas é um time que toca a bola com muita lentidão. E outra, quem não tem a bola nos pés não se movimenta para ser uma opção de passe para quem tem a bola. Então fica um time fácil de marcar, fica um time previsível. O São Paulo hoje ele é um time previsível. E dá os parabéns ao técnico do São Bernardo, que veio com uma estratégia, conseguiu executá-la e, vamos dizer assim, que colocou o Rogério Ceni no bolso. O Bergantini deu um nó tático no Rogério Ceni, porque ele veio com a proposta, ele executou essa proposta e saiu com os 3 pontos, saiu com a vitória. E o que preocupa mais uma vez, meus amigos, é que, primeiro ponto, o São Paulo encontra dificuldades, como eu falei, para furar defesas bem postadas. Foi assim contra a Portuguesa, apesar do placar ter sido 4-1, mas até o São Paulo conseguir fazer o primeiro gol, foi um sofrimento, foi um sofrimento. Foi assim contra o São Bento, no jogo de terça-feira, enquanto o Galopo não conseguiu marcar, era um sofrimento. O São Paulo não conseguia infiltrar, não conseguia criar chances claras, não conseguia fazer o goleiro adversário trabalhar. E assim tem sido. Assim tem sido. E outro ponto, né? Um ponto que ainda preocupa mais ainda, é de que toda vez que o São Paulo ele pega um time minimamente mais organizado, como é o time do São Bernardo, ele se complica.
ele se complica, ele não consegue jogar, ele não consegue sair da armadilha montada pelo técnico adversário. Porque assim, o problema não é perder, o problema é a maneira como se perde, né? O São Paulo tem sempre encontrado dificuldade de vencer contra qualquer time que seja minimamente bem treinado. E isso deixa assim um pouco exposto a questão de que o São Paulo é um previsível, time previsível, porque os times vêm, conseguem anular a jogabilidade do São Paulo e o São Paulo não encontra meios de sair dessa armadilha. Queria que vocês opinassem sobre isso, né? E quando o coletivo ele não consegue funcionar, a individualidade também não funciona. Essa é a realidade. Quando o coletivo não funciona, e hoje o São Paulo estava muito mal coletivamente, as individualidades elas não conseguem se destacar, né? É, Talvez o melhor jogador do São Paulo no jogo de hoje tenha sido o Natan, que jogou uma partida regular, mas o Wellington Rato muito abaixo hoje daquilo que ele vem entregando, né? O Nestor, pelo amor de Deus, gente, o que fazer para o Rogério Ceni enfiar na cabeça dele que Rodrigo Nestor não pode ser titular nesse time? O que o Rogério Ceni enxerga em Nestor para o Nestor ser uma peça fundamental nesse time? Coisa que nós sabemos que não é. Não existe, gente, não tem cabimento, não tem cabimento. O Rogério Ceni precisa abrir mão de algumas convicções, ou ele vai afundar o São Paulo e ele vai afundar junto. Ele já está afundando, ele vai afundar o São Paulo junto com ele. Não pode, Rodrigo Nestor, pelo amor de Deus. É um sub-15, um sub-13, sei lá. E o São Paulo perdendo o jogo, precisando de alguma coisa diferente, mais ofensividade, porque o São Bernardo já havia abrido mão de atacar. E o Rogério Ceni me vem com Thales Costa, com Alisson, que não tem atuado, então está fora de ritmo, né? Então, assim, o que o Thales Costa e o Alisson vão definir em um jogo que o São Paulo precisa, pelo menos, de um empate? Então, é esse tipo de alteração que o Rogério faz que não tem explicação. Não tem explicação. Cadê o Marcos Paulo, por exemplo, que é um jogador mais forte fisicamente, que tem mais imposição física, tem drible, tem velocidade, tem chute? Cadê o Marcos Paulo? Porque assim, tem gente que fala assim: ah, porque o torcedor do São Paulo ele é chato. Quando ganha, tá tudo bem. Quando ganha, vai brigar por título. Mas quando perde, nada presta, ninguém presta. Gente, não é assim. Tem que ter o contraponto, tem que ter o ponto de equilíbrio. Quando o São Paulo ganha, nós nos expomos aqui e fazemos as ponderações. O São Paulo ganhou, mas precisa melhorar isso, isso e aquilo. Não podemos ser, como o Barolo fala, torcedor bochecha vermelha, não. Não podemos ser. Porque tem gente que é apaixonado por Rogério Ceni de forma incondicional. Se você falar que o Rogério peidou azedo, o cara, ele enlouquece. Não, você não pode falar que o Rogério peidou azedo porque ele não peida azedo. Entenderam? Tem gente que é fã incondicional a ponto de não aceitar nem aquela crítica que está na cara, que está na cara. Então, nós aqui ponderamos, apontamos erros porque queremos mudanças, queremos o bem do São Paulo. Agora o Rogério, ele precisa mudar algumas coisas também, né? Precisa se ajudar, porque insistir com o Nestor. Se o Pablo Maia tivesse hoje à disposição, seria titular de novo. E aí, o São Paulo precisando melhorar o seu jogo no meio campo, precisando de mais fluidez, ele tira o Mendes e deixa Nestor no meio campo. Tem explicação isso? Tem explicação? Não tem, gente. Queria que vocês opinassem.
opinem, por favor, para vocês, quem foi o melhor do São Paulo no jogo, quem foi o pior, né? Avaliem o trabalho do Ceni aí nessa partida, especificamente nessa partida. Deixe a opinião de vocês. O São Paulo ainda reclamou um pênalti do Galopo, que eu achei que foi pênalti, né? A bola ela iria como um passe e bateu na mão do jogador do São Bernardo. O árbitro não marcou, né? Mas independente do pênalti, o São Paulo jogou muito mal, tanto individualmente quanto coletivamente. Isso é inadmissível, inadmissível para um time que jogou terça e jogou hoje. Agora o São Paulo só joga semana que vem. O São Paulo agora só joga fim de semana que vem. Tem a semana livre. Vamos ver se o senhor Rogério Ceni vai dar 2 dias de folga para um time que perdeu em casa diante de mais de 52 mil torcedores. Bora só ver se o Rogério Ceni vai liberar esses caras 2 dias de folga aí segunda e terça, por exemplo, né? Depois de uma derrota em casa. Vergonha, vergonha. O São Paulo deu vexame em casa, né? Estamos aqui fazendo esse pós-jogo de São Paulo versus São Bernardo. O São Paulo deu vexame em casa e eu queria saber a opinião de vocês. E mais uma vez eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like de vocês, porque é muito importante, né? Opinem, opinem. E mais uma vez quero pedir desculpas porque eu ia fazer uma live, mas confesso que não tive estômago. Não tive estômago para fazer live, né? Porque, sinceramente, é complicado demais você fazer uma live depois da merda, né? Depois da merda que a gente vê, né? Então é inadmissível. Fechou? Então, eu vou encerrar nosso vídeo por aqui, já agradecendo a todos pelo apoio, beleza? Se inscrevam, ativem o sininho, deixem like aí para fortalecer o canal. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.